Mateus capítulo 19, do verso 13 ao 14. Mateus 19, deixa eu abrir a minha aqui também. Vamos ler juntos, mesmo assentados como estão. Leiamos. Trouxeram-lhe então algumas crianças para que lhe impusesse as mãos e orasse, mas os discípulos os repreendiam. Jesus, porém, disse: deixai os pequeninos, não os embaraceis de vir a mim, porque dos tais é o reino dos céus. E tendo-lhes imposto as mãos, retirou-se dali. Vamos orar. Ana, acende a luz aqui para mim, por favor. Deus amado, Deus querido, fala conosco agora nesse momento. Ensina-nos a Tua palavra, relembra a verdade que nós conhecemos, ó Deus. Aviva o nosso coração, ajuda-nos, ó Deus, a praticar a Tua palavra. Ó Deus, fala conosco, que apesar de mim, que sou pecador, miserável, ó Pai, que sou limitado, ó Deus, como o Senhor sabe, ó Pai, que apesar de mim o Senhor fale aos nossos corações, a começar do meu e ao coração de cada pessoa que me ouve, ó Pai. Que a Tua palavra nesta manhã nos leve a fazer a Tua vontade. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Nós temos estudado uma série de mensagens aqui na nossa igreja, intitulada Uma Igreja Família. E hoje nós vamos ver o papel das crianças e dos juniores na igreja família. O que são as crianças numa igreja família aqui na nossa igreja? Nós consideramos como crianças os meninos e meninas de 0 até 6 anos. E os juniores são as crianças de 7 até 11 anos. Então, crianças e juniores dentro da nossa igreja aqui do Jardim Monte Alegre entram nessa faixa etária. Então, assim como em qualquer família, existem diferentes pessoas, na igreja família, cada pessoa também deve ser alcançada. Numa igreja família existe o casal, numa igreja família existe os filhos, numa igreja família existe os avós, numa igreja família existe os netos. E assim como num lar biológico, dentro da igreja, cada pessoa, cada faixa etária deve ser alcançada pelo Evangelho. Então, na nossa igreja, na igreja presbiteriana do Jardim Monte Alegre, o ministério infantil não existe como um depósito de criança. O objetivo das crianças saírem, por exemplo, da pregação no culto à noite, o objetivo de ter salas na escola dominical para crianças de 0 a 6, de 7 a 11, não é porque essas salas servem como depósito. Vamos tirar as crianças porque elas choram, porque elas andam no meio do culto. Não, é porque nós entendemos que as crianças precisam ouvir uma mensagem contextualizada, na linguagem delas, precisam de uma atenção especial. Por exemplo, a mesma aula que é dada numa universidade é dada para uma criança no pré? Não. Então, por que nós, como igreja, ensinaríamos os nossos filhos como se eles estivessem numa universidade? Então, o ministério infantil não é um depósito de criança. O ministério infantil, aqui na nossa igreja, não é também um parque de diversões. O ministério infantil não é para que as crianças fiquem brincando. É claro, pode haver brincadeiras,
com o objetivo de ensiná-las. Mas o ministério infantil, ele tem um propósito. O ministério infantil na igreja, família, ele existe para alcançar as crianças com o evangelho. O nosso objetivo é levar o evangelho às crianças, aos nossos filhos, às crianças que não pertencem à igreja. O objetivo do ministério infantil, além de levar o evangelho, é enviar as crianças. É capacitá-las para que elas preguem o ministério. Aqui na nossa igreja, de modo muito especial, há uma família que hoje serve ao Senhor, porque um dia, a filha deles, quando era criança, veio a esta igreja com os tios, gostou do culto, e falou assim: papai, mamãe, eu quero voltar na igreja, voltar àquela igreja. No domingo seguinte, os pais voltaram, e até hoje eles estão aqui servindo ao Senhor. Esses dias eu estava conversando com um irmão aqui da nossa igreja, e ele disse o seguinte: olha, o meu filho é quem não deixa a gente faltar aos cultos. Ele fala: papai, nós não vamos ao culto hoje. No período da pandemia, essa família, como todos nós, deixou de frequentar os cultos, fomos impedidos por questões de saúde. Mas assim que voltou, essa família não retornou aos cultos, como algumas pessoas e algumas famílias não retornaram. Mas este irmão estava me dizendo que o seu filho, de 7, 8 anos, estava dizendo: papai, nós não vamos voltar à igreja? E ele diz que o crente mais fervoroso na sua casa é o seu filho. Deus usa crianças. A Bíblia diz que no ventre de Isabel, João Batista já era cheio do Espírito Santo. O ministério infantil não é um depósito de crianças. O ministério infantil na igreja não é um parque de diversão para distrair as crianças. Mas o ministério infantil é um lugar para nós ensinarmos as crianças a lermos ensinarmos o evangelho às crianças, ensinarmos o evangelho aos nossos filhos e capacitá-las a levar a mensagem da palavra de Deus. As nossas crianças, esses dias, os nossos juniores, saíram aqui da igreja, no horário da escola dominical, e de punho, escreveram um folheto evangelístico e entregaram para outras crianças ali no parque. As nossas crianças, elas são usadas. Nós temos já a Lia trabalhando ali junto com o Ministério de Comunicação, servindo. Nós temos aqui a Antônia cantando. Crianças que fazem parte dos juniores. Nós temos aqui o Gabi, que daqui a pouco vai estar tocando bateria para nós aqui, certo, Gabi? Amém? Então, nós temos aqui a Ana. A Ana, eu acho ela uma gracinha, porque ela, antes do culto, senta ali com a mãe lendo a Bíblia de um lado, e ela lendo a Bíblia do outro. Então, os nossos filhos, eles são capacitados por Deus para pregar o evangelho, para fazer a obra missionária. Então, o nosso dever como igreja é ensiná-los, é capacitá-los, é ensiná-los. E o ministério infantil, ele existe para que nós façamos isso dentro da cultura de cada criança, da linguagem de cada criança, da necessidade de cada criança. Não existe uma igreja saudável que não invista em crianças. Uma igreja que não investe em criança, que não cuide de criança, ela não está levando a sério a palavra de Deus. Nós temos a responsabilidade de levarmos as crianças a Cristo. Essa responsabilidade começa com os pais. É você, pai, que deve discipular o seu filho. Você deve todos os dias, primeiro, pedir graça a Deus, porque eu sei a correria, a dificuldade que todos nós enfrentamos. E eu sei que discipular pessoas é uma luta. É uma luta. Eu, como pastor, eu tenho tempo para tudo e às vezes as coisas acontecem, mas quando
eu combino com alguém de começar um discipulado, sempre acontece algum imprevisto, que às vezes eu não consigo estar com aquela pessoa. Mas você precisa sentar com seu filho e ensiná-lo ao comer, ao andar, com intencionalidade, ler a Bíblia com ele. É claro, você não vai pegar o Salmo de 119 e lê-lo todo de uma vez com seus filhos. Você não vai ficar... você precisa entender que cada criança tem uma percepção diferente da sua idade, mas a responsabilidade de levar o seu filho a Cristo é sua, papai e mamãe. O reverendo Jader Borges, que por muito tempo foi secretário do Ministério com Crianças na Igreja Presbiteriana do Brasil, não sei se hoje, atualmente, ele ainda o é, mas o reverendo Jader Borges, uma vez pregando aqui na igreja, ele disse o seguinte, que uma mãe disse para ele, o filho havia acabado de ser preso, e uma mãe disse a ele, pastor, eu não sei onde eu errei, pois eu criei esse menino na igreja. E ele respondeu a essa mãe com todo amor, talvez o seu erro tenha sido esse, minha irmã. Nós não criamos filhos na igreja, nós os ensinamos em casa. Então a missão de criar o seu filho não é trazê-lo na igreja. A missão de discipular o seu filho não é da igreja, mas é sua, pai e mãe. A igreja é um suporte. Assim como a escola. Quem vai criar o seu filho não é a escola. Tem muita gente dizendo, eu estou preocupado com as escolas, de enviar o meu filho, porque é ideologia de gênero, é não sei o quê, é isso, é doutrina disso, é ideologia... Meu irmão, não se preocupe com a escola com o seu filho, estude. Preocupe-se em investir tempo no discipulado com o seu filho. É claro, há uma preocupação secundária com a escola que o seu filho vai estudar. Mas o mais importante é você ensinar o seu filho. As primeiras informações que vão ficar no coração dos nossos filhos é de quem eles receber. As informações que vão ficar no coração dos nossos filhos são aquelas de quem eles recebem primeiro. E você, pai e mãe, é quem Deus colocou para impactar a vida do seu filho. Não foi a igreja, não foi a escola. A igreja e a escola são suportes. Então é nossa responsabilidade levarmos os nossos filhos a Cristo. Que Deus nos ajude nesse sentido. Algumas pessoas talvez pensem que para termos um ministério infantil precisa ter uma estrutura, quase que um parque de diversão. Outros pensam que os nossos filhos, são só crianças, qualquer coisa os distrai, qualquer coisa está bom para eles. Não, essa não é uma visão bíblica. Jesus, ele disse o seguinte, no versículo 14 do texto que lemos, deixai os pequeninos, não os embaraceis de vir a mim, porque dos tais é o reino de Deus. Nós não precisamos de uma mega estrutura para discipularmos os nossos filhos. Se as tivermos, amém. Se a tivermos, amém. Mas nós não podemos enxergar os nossos filhos dizendo, são só crianças, qualquer coisa para elas servem. Não, elas fazem parte. O reino de Deus pertence a elas. Por isso, com o passar do tempo, a forma como nós trabalhamos com criança pode mudar. Quem aqui sabe o que é um flanelógrafo? Nem sei falar mais. Flanelógrafo. Dá um glória a Deus. Quem sabe o que é? Dá um glória a Deus. Tá vendo? Sabe por que o resto das pessoas não sabem? Porque é natural que as coisas mudem com o tempo. Nós não usamos mais flanelógrafo. Eu nunca vi você acredita? Eu nunca vi alguém contando uma história no flanelógrafo. Aliás, vocês duas aqui que sabem, se tiver um em casa e quiser trazer para nós esse objeto já arcaico do passado e como para nos apresentar como uma peça de museu, eu gostaria de ver. As coisas mudam. Hoje nós usamos TV, computador, as mídias digitais, mas existe uma coisa que jamais vai mudar. A história que era contada no flanelógrafo é a mesma história que vai ser contada no computador,
no YouTube, nas redes sociais. Os recursos mudaram, mas os princípios jamais mudarão. Nesse sentido de que os princípios jamais mudarão, sobre o ministério infantil eu quero destacar para nós aqui 3 coisas. Primeiro, nós temos uma chamada missionária como igreja: ganhar crianças para Jesus. A nossa missão como igreja é ganhar crianças para Cristo. Por isso nós devemos criar um ambiente receptivo à criança. Irmãos, nós devemos pensar na criança. Como igreja nós devemos pensar a melhor maneira de pregar o evangelho para a criança. Precisamos dar atenção, amor, para ensiná-los. Segunda questão que não pode mudar, o cuidado. Crianças precisam ser cuidadas como igreja. Jesus disse para que não impedíssemos as crianças de virem até Ele. E um jeito de dificultar uma criança de se aproximar de Jesus é não cuidando dela. Precisamos cuidar das nossas crianças. Eu aprendi na igreja presbiteriana que para fazer qualquer coisa na igreja tinha que ser membro. E eu vim com essa cabeça para o ministério. Hoje eu não penso mais assim. Eu vi que por muito tempo nós impedimos aqui na nossa igreja de que os nossos filhos servissem, membro comungante, né? De que os nossos filhos servissem nos ministérios. Hoje eu entendo que as nossas crianças devem ser cuidadas, tratadas, e elas devem participar do ministério de música, do ministério da liturgia, elas dentro da realidade, empoderadas pelo poder do Espírito Santo, pregarem a palavra. Por isso, o terceiro princípio que eu quero destacar com vocês, nós temos que desenvolver o potencial que há nos nossos filhos. Há um potencial nas nossas crianças, e a igreja não pode abrir mão desse potencial. Nós precisamos cuidar das nossas crianças e juniores. Então, se você pensa, são apenas crianças, mude o seu pensamento. Elas não são apenas crianças. Crianças precisam da salvação de Jesus Cristo. Crianças precisam ouvir que elas são pecadoras. Diga isso aos seus filhos, constantemente. Olha, um erro que nós cometemos é achar que criança é inocente. Irmãos, você ainda acredita que criança é inocente? Qual pai aqui ensinou o seu filho a ser desobediente? Dá um glória a Deus aqui. Mas os seus filhos são desobedientes? Eu também. Percebam que, à medida que as crianças vão crescendo, o que a gente observa nelas? A desobediência. Alguém disse certa vez que uma criança só não nos mata porque ela não tem força. Os nossos filhos só não nos estrangulam porque ela não tem força. Você já pensou? Quem já ensinou? Que pai aqui já ensinou o seu filho a dar um soco? Mas todo pai sabe que chega uma idade da criança que ela vai te dar um tapa. Sim ou não? Então, percebam, cuidado com essa psicologização. Tem pai dizendo assim, não, meu filho está na fase de me bater, então eu deixo ele me bater. Não, ele vai te bater, é natural. Mas é natural por quê? Porque ele é inocente? Porque é uma fase? É por quê? Porque ele é um pecador. A Bíblia no Salmo 51, versículo 5, diz, em pecado eu fui concebido e gerado, no ventre da minha mãe. Eu já era um pecador. Então, você precisa lembrar esse princípio. Eu sei que seu filho é a coisa mais amada que você tem. Eu sei que o seu filho é o mais lindo do mundo. Só você acha isso, mas é. Para você ele é o mais lindo, o mais inteligente. O menino ele faz uma besteirinha, o pai, não, esse pastor, esse menino aqui é fora de série. Você vê aqui, ele chutou uma bola, pastor. Ele pegou a bola com a mão, meu irmão, toda criança faz isso, tá? Mas o seu é nosso, é nosso. Mas nós não podemos deixar de lembrar que os nossos filhos são pecadores.
E eles precisam ouvir que são pecadores. Nós precisamos explicar, filho, isso que você está fazendo é consequência do seu pecado, não é uma fase. Não é uma fase. Você é pecador. Bater no papai, na mamãe ou em alguém é pecado. Dar birra é pecado. E precisamos ensiná-los que isso é contrário à palavra de Deus e ensiná-los a mensagem do arrependimento. Então, não são apenas crianças. Elas precisam ser evangelizadas, cuidadas. Esses dias eu estava ouvindo um filho de pastor, que hoje também é crente, um cantor. E ele disse algo que eu achei interessante. Ele falou assim, olha, eu cresci na igreja. E às vezes eu ficava me perguntando, será que o Deus que eu vejo é apenas o Deus dos meus pais, ou é o meu Deus também? E sabe, irmãos, quem cresceu na igreja, dá um glória a Deus aí. Você que vem à igreja desde pequeno, né? O pessoal fala, nasci em berço evangélico. Eu fico pensando, qual que é a marca desse berço evangélico, né? Mas você que nasceu em berço evangélico, esse rapaz, ele disse algo interessante. Ele disse que um momento da vida dele, ele olhava para a sua vida e ele tinha dúvidas. E ele dizia, será que o Deus é o Deus dos meus pais ou é o meu Deus? E eu quero que você que nasceu em berço evangélico, eu quero que você se faça essa pergunta nesta manhã. Você conhece apenas o Deus de seus pais? Ou você pode dizer, Jesus é o meu Deus? Porque muitos filhos de crente conhecem apenas o Deus dos pais, a fé dos pais. Sim, Abraão teve fé, mas Isaac precisou ter um encontro com Deus. O filho de Abraão precisou ter um encontro com Deus. E você é filho ou filha de um pai crente, de uma mãe crente. Mas a minha pergunta é, você tem a fé dos seus pais? Então nós precisamos orar para que os nossos filhos não digam, o Deus dos meus pais. Mas que eles tenham um encontro com Deus e digam, o meu Deus. Ah, pai, ore por mim. Não, eu vou orar, eu vou buscar. A minha experiência com Deus. Não são apenas crianças. O reino pertence a elas. Elas são modelos. Jesus disse o seguinte, aquele que quiser ser o maior, seja como uma criança. As crianças são modelos para nós. A Bíblia diz que das crianças sai o perfeito louvor. Do lábio dos pequeninos. Provavelmente, a menina que pregou para Naamã era uma criança. Crianças têm, então, elas são modelos, elas têm o que nos ensinar. Elas têm o potencial de compartilhar a Cristo. Então, queridos, não vamos desprezar as nossas crianças e os nossos juniores. Uma igreja, família, cuida das nossas crianças. Nós temos orado aqui na nossa igreja para cuidar dos nossos filhos com excelência, como temos feito. Você precisa trazer os seus filhos à igreja. Você precisa ter esse compromisso de não deixar de congregar. Nós estamos orando para começar um trabalho ali naquele parque com crianças. Aos sábados, de 15 em 15 dias. Um trabalho evangelístico de crianças. Mas para isso, irmãos, percebam, hoje aqui, cadê a nossa pianista? Ela ainda não foi para a glória. Mas ontem nós fomos para um culto. Eu nunca vi isso na vida, 5 horas de culto. Foi uma bênção, não é não, Rodrigo? Foi bom. Mas eu, você, o Ian, a Ana, quem mais estava lá ontem? Nós estamos cansados aqui hoje. Porque nós chegamos em casa às 11 horas da noite. Então a nossa pianista, coitada, eu imagino como é que ela deve estar. Então nós precisamos orar, irmãos, para que Deus levante mais pastores aqui na nossa igreja. Eu como único pastor dessa igreja, eu não consigo alcançar a cidade.
Eu quero que você entenda que eu não estou... Esse púlpito não é meu. Eu preciso de homens aqui mais santos do que eu, mais capacitados do que eu. Então eu quero que você ore nesse sentido. Nós precisamos orar para que Deus levante mais músicos, Deus levante mais gente aqui na nossa igreja, mais professores, porque a moça que canta, o homem que canta, é o mesmo que dá aula e que cuida das crianças. E nós não damos conta de fazer tudo isso. Nós precisamos de pessoas que se envolvam mais no ministério. E eu sei que você aqui já está envolvido no ministério. É por isso que eu estou falando. A nossa oração é: Senhor, levante mais pessoas. E Deus vai levantar em nome de Jesus. Nós vamos agora dedicar um tempo de oração pelos nossos filhos, pelas nossas crianças e juniores. Se você puder dobrar o seu joelho, faça isso. Se não, ore como você puder. Deus amado, Deus querido, nós queremos, ó Pai, pedir ao Senhor, ó Deus, que abençoe, ó Pai, os nossos filhos. Queremos, ó Deus, pedir ao Senhor que nos dê a visão do Senhor sobre como evangelizar as nossas crianças, discipular, ó Deus, as nossas crianças. Pai, se alguém aqui nesta manhã vê as crianças apenas como crianças sem entendimento, que essa visão mude em nome de Jesus. A Bíblia diz que crianças podem ser cheias do Espírito Santo. João Batista foi assim no ventre da sua mãe. A palavra do Senhor nos mostra, Deus, aquela serva de Naamã sendo usada nas mãos do Senhor. A experiência prática nos mostra crianças sendo usadas pelo Senhor. Ó Deus, aqui nós queremos agradecer por cada irmã, cada irmão que se dedica ao ministério com crianças, ó Pai. E queremos pedir ao Senhor que o Senhor os sustente. Trabalhadores na Tua obra, como eu disse aqui, Senhor, homens e mulheres que se desdobram, que estavam desde a sexta-feira ensaiando, se preparando para servirem ali na igreja Cidade das Artes no Embu. Muitos deveriam estar aqui hoje, nesta manhã, mas o cansaço, a fadiga, não permitiu que conseguissem fazer isso, Pai. Por isso, Senhor, nós lançamos sobre o Senhor todo o nosso fardo, ó Deus, toda a nossa carga, e pedimos que o Senhor nos ajude. Nos ajude, ó Deus, a pastorear os nossos filhos. Ó Deus, ajude os pais. Às vezes, como pais, nós investimos em tantas coisas na vida do nosso filho, mas não investimos na vida espiritual. Não deixe nós termos uma visão equivocada dos nossos filhos. Eles são pecadores, ó Pai. Não basta que eles estejam na igreja. Nós precisamos da Tua graça convertendo o coração dos nossos filhos, ó Deus. Eu quero orar por cada criança que eu vi aqui nesta noite, nesta manhã. O Dominique, a Ana, o Gabriel. Ó Deus, que o Senhor, ó Pai, abençoe estas crianças, ó Pai. Que o Senhor use essas crianças para pregar o Evangelho para os seus pais, para os seus irmãos, para a sua família, na escola, com os amigos, ó Deus. Que essas crianças, ó Pai, sejam instrumentos nas mãos do Senhor. Que o Senhor use essas crianças, ó Deus, além de pregadores e testemunhas da Tua palavra, como servos do Senhor na igreja local. Que o Espírito Santo as capacitem para cantar, para servir, ó Deus, na transmissão, para tocar algum instrumento. Que o Senhor capacite a nossa igreja, Pai. Porque nós sabemos que os métodos podem mudar, mas a palavra do Senhor é a mesma, ó Deus. Não importa, ó Deus, a maneira como iremos pregar, com flanerógrafo, com televisão, data show, mas o importante é o conteúdo que vamos usar.
Então nos ajude, nos dê sabedoria nesse sentido. Ajuda-nos a sermos uma igreja que cuide dos nossos filhos. É a nossa oração, em nome de Jesus. Amém.